do cansaço é um tema atualíssimo. E nós tivemos a oportunidade de refletir um pouquinho sobre isto em uma outra homilia, aquela do 11º domingo do tempo comum, em que Jesus Cristo, ao olhar o povo, percebeu o cansaço e disse: são como ovelhas sem pastor. Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de perceber que, além do cansaço físico e mental que todos nós temos, por causa dos nossos trabalhos, das nossas atividades, existe um cansaço que é ainda mais profundo, que é causado pelos nossos pecados. Os pecados, eles nos cansam. E naquela oportunidade nós utilizamos como imagem a Santa Ceia de Leonardo, em que a proporção das linhas indicavam sempre Jesus como centro, e ali nós fizemos a pergunta, será que Jesus Cristo é o centro da nossa vida? Porque uma vez que Ele é o centro da nossa vida, então nós deixamos de lado o pecado e por isso o cansaço que o pecado nos causa. No Evangelho de hoje, Jesus Cristo é muito mais explícito, porque Ele nos faz um convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Portanto, dessa vez a pergunta não é: mas será que a nossa vida está em direção a Jesus? A pergunta que nós vamos fazer hoje é um pouquinho diferente. Por quê? Por quê que nós não aceitamos o convite de Jesus de ir até Ele e receber, ou melhor, tomar sobre nós o jugo dele, que é leve e suave? O que nos impede para isso? A resposta imediata, e é muito fácil, e poderia terminar a homilia aqui, é a causa do nosso orgulho. Porque o nosso orgulho, nós queremos e pensamos que somos capazes de resolver todos os nossos problemas. E aí nós excluímos Jesus Cristo e excluímos também a comunidade. Mas aqui é o passo que eu gostaria de dar com vocês no dia de hoje, porque tem um ponto muito sério. Muitos de nós acreditamos em Jesus. Acreditamos em Jesus. E isto não é nenhum problema. Nós conhecemos inclusive pessoas que não vêm na igreja e que acreditam em Jesus. E que têm a certeza que Jesus Cristo é poderoso, potente. E Ele pode, por assim dizer, resolver a nossa vida. Até aqui, tudo bem. Mas existe um outro, por assim dizer, um chamado que é mais profundo, por que, ou seja, vou tentar reformular melhor. Nós não conseguimos ir até Jesus por causa do nosso orgulho, ou seja, não basta simplesmente reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Nós temos que dar um passo em direção a Ele e, por assim dizer, dar a nossa vida nas mãos dEle. Esse passo aqui é o mais difícil da vida espiritual. Porque para dar este passo, ou seja, de colocar a nossa vida nas mãos na vida de Cristo, nós temos que entreter-nos com Ele, nós temos que ter um relacionamento com Ele e ter a plena consciência e convicção que é Ele quem nos dá a possibilidade de viver uma vida nova. Não basta somente acreditar. Ontem eu tive uma grande graça e agradeço muito ao meu amigo que me proporcionou uma noite de descanso. Depois de muitos anos eu fui no cinema, né? E ontem eu assisti Indiana Jones. Vale a pena assistir, muito bom. E tem uma frase do filme que me tocou muito, que Indiana Jones diz para a afilhada dele assim: não basta somente acreditar na coisa, é necessário a intensidade no acreditar. Ou seja, o como você acredita nisto. Ou seja, não basta você acreditar, você tem que entender como você acredita nisto. E aí é a capacidade de dar a vida para nós cristãos. Ou seja, não basta só acreditar que Jesus Cristo é o Salvador. Nós temos que dar a vida por isso. Temos que ter a intensidade
é a capacidade de dar a nossa vida nas mãos dele. E Jesus Cristo nos propõe uma outra realidade aqui, mas aqui nós temos que, antes de tudo, o que é contrário ao orgulho? Contrário ao orgulho que nos impede de dar a nossa vida nas mãos de Cristo, ou, se quisermos usar teologicamente mais perfeito, de sincronizar a nossa vida na vida de Cristo, ou seja, nós necessitamos ter muita humildade. O contrário do orgulho é a humildade. E aí nós vamos compreender o início do Evangelho. Eu te louvo, ó Pai, porque revelastes essas coisas não aos sábios e entendidos, mas aos simples. A tradução em português está aos pequenos, que está correta. Mas também pode ser traduzido com o adjetivo simples. O que é o simples? A pessoa simples é o simplice, ou seja, é o que não tem dobras. Ou seja, a simplicidade significa sem dobras. Portanto, um cristão, ele diante de Cristo, ele tem que desfazer das suas dobras, daquilo que ele pensa que é capaz de esconder. A dobra diante de Deus não existe, porque Deus vê exatamente como nós somos. Muitas vezes nós queremos, no alto do nosso orgulho, pensar-nos de sermos sábios e entendidos e colocar para Deus muitas questõezinhas, muitas perguntinhas, que, por assim dizer, é um modo de querer dobrar Deus, ou de dobrar a nossa realidade, para que Deus faça aquilo que nós queremos. Quando para nós é o contrário, nós somos chamados a viver dentro desta comunhão com Cristo, desta relação, desta sincronia com a vida de Jesus, e isso nos torna pequenos, nos torna simples, que é, por assim dizer, a manifestação da humildade. Uma pessoa humilde sabe-se pequena, não se sabe miserável, sabe-se pequena. E sabe também de ser uma pessoa simples, ou seja, que diante de Deus não precisa ficar fazendo raciocínios mirabolantes, inventar coisa, basta ser simples diante de Deus. Agora, Jesus Cristo nos propõe isto e nos propõe algo muito interessante. Vinde a mim, vós que estáis cansados, ou seja, sob o peso dos vossos fardos, que são os nossos pecados, e eu vos darei descanso. O descanso que Deus nos dá é a redenção. Jesus Cristo nos redimiu. E, portanto, com Cristo, nós somos chamados a não viver mais na vida de pecado. E Ele vai nos dizer uma coisa muito legal. E de tomar sobre nós mesmos o jugo dEle, que é leve e suave. E aí alguém poderia perguntar, mas qual é o jugo de Jesus? Qual que é o peso leve e suave que Jesus Cristo nos dá? É o Espírito Santo, primeiro dom da ressurreição. E na segunda leitura nós ouvimos exatamente sobre isso. E o Espírito Santo, quando age em nós, ele nos dá a capacidade de uma leveza e suavidade. Ou seja, o Espírito Santo nos revela o caminho que nós temos que andar, nos dá uma nova mentalidade, nos permite perceber as coisas como elas são. E aí o humilde, que dá a sua vida na mão de Cristo, começa a perceber um outro passo que é muito importante também. Deixar de lado aquilo que não é de acordo com o ser cristão, aquilo que não é de acordo com os frutos do Espírito. E, portanto, tenha coragem de deixar, por assim dizer, os pensamentos, as convicções que nós fomos acumulando durante a nossa vida, nas nossas relações, aquelas convicções que são erradas. E, por assim dizer, as boas convicções, elas deixam de ser pura convicção e passa a ser parte na nossa existência, a ser parte da nossa vida. De fato, vai nos dizer São Paulo, na segunda leitura, que nós não podemos viver segundo a carne, de fato. Mas se o Espírito age na nossa carne, então não vivemos mais segundo os desejos da carne, mas na nossa carne vivemos desejos segundo o Espírito. Porque não tem como viver um espiritualismo. Um cristianismo verdadeiro, ele é carnal, mas é carnal vivificado pelo Espírito Santo que age dentro de nós. E esta é a grandeza. Agora, deixar o Espírito agir em nós necessita também muita humildade. Necessita reconhecer que a nossa vida na mão de Cristo, com o dom do Espírito Santo, o jugo suave e leve que recebemos, é o que nos permite caminhar em direção ao nosso destino, que é a vida com Cristo.
Destino esse que começou já. Não é que temos que esperar morrer, sempre falo isso, para chegarmos até lá. Ou seja, o nosso destino nós abraçamos agora, porque o Espírito está aqui conosco. Porque o Senhor nos dá a possibilidade de uma redenção profunda, nos dá a capacidade de uma vida verdadeiramente nova. E aí vamos responder, ou tentar responder a pergunta: e o que é que nos impede ainda de seguir Jesus? Quais são os movimentos do orgulho dentro de nós, que não quer sincronizar a nossa vida com a vida de Cristo? Porque Jesus Cristo nos convida constantemente. Nós temos que responder a esses convites. E quando respondemos ao convite de Jesus, a nossa vida ganha em sentido. A nossa vida se torna verdadeiramente redimida e plena, porque é Jesus Cristo quem nos dá isso. Mas Jesus Cristo não nos pega pela orelha e puxa com força. Jesus Cristo é muito delicado. Ele nos convida. Ele espera de nós que nós demos o nosso consentimento, que nós queiramos segui-lo verdadeiramente. E se um pecado, o nosso orgulho, as nossas dificuldades ainda impedem de colocar a nossa vida na mão da vida de Jesus Cristo, hoje é o dia de nós pedirmos ao Senhor a graça. Senhor, não quero mais viver assim, eu quero viver a novidade daquilo que você me propõe. E para isso precisa ser muito humilde. Podemos dar um terceiro passo aprofundando ainda a questão da humildade. Humildade significa chegar ao pó da terra, porque é o humus. E se chegamos até o pó da terra, ali nós vamos entrar em contato com a nossa origem. E a nossa origem não é só o fato que nós somos pó da terra, mas que nós somos insuflados pelo sopro de Deus. E, portanto, a nossa origem é, sobretudo, o fato que Deus, que criou o céu e a terra, criou nós a partir do pó da terra, mas insuflou em nós a graça da sua vida. E a vida do cristão é uma vida em simbiose, em total sincronia com Deus. À medida que nós nos afastamos dele, nós nos tornamos cada vez mais animais. Pior do que os animais, porque os animais eles não têm razão, a gente tem. Então, uma pessoa que está longe de Deus, ela consegue ser pior do que um animal. Porque a nossa vida, ela é feita para viver com Deus. E aquilo que eu estou ultimamente insistindo é isso. Nós queremos isso. Nós queremos viver a vida com Deus. E por que a gente nega isso? Por que a gente não toma uma decisão, como diz Santa Teresa, uma determinada decisão, e passamos a viver a vida nova com Cristo, aceitamos o convite dele e vamos colocar os nossos pesos na mão dele? Qual que é a dificuldade? Por que nós estamos relutantes e relutando a não responder o convite de Jesus? Isto aqui é algo para nós pensarmos seriamente. Porque, sabe, viver ou seja, nós temos desejos profundos no nosso coração, que são dados também pelo Espírito. E nós queremos corresponder a isso. Mas não podemos ter medo. Temos que confiar. Jesus Cristo não vai nos trair. Esse convite que Ele nos faz, ou seja, de ir até Ele, de receber o fardo dEle, que é leve e suave, que é o Espírito Santo, é para nós agora. Seria muito triste se sairmos daqui, desta igreja hoje, do mesmo jeito que nós entramos, sem ter tomado a decisão de aceitar o convite de Jesus e de dar a Ele e de sincronizar com Ele a nossa vida. Seria muito triste se saíssemos daqui hoje sem esta vontade de realizar o desejo profundo do nosso coração, que é a vida com Deus. Seria muito triste. Mas Jesus Cristo está aqui, delicadamente, te convida você, convida a mim, e que nós possamos hoje corresponder com muita humildade, reconhecendo que somos pecadores. Não tem nenhum problema, tem que reconhecer mesmo. Mas nós reconhecemos que somos pecadores diante de Deus. Reconhecer que nós temos dificuldades, mas estas dificuldades nós colocamos na mão de Deus, na mão de Jesus Cristo. Reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode nos dar a salvação, mas não basta. Precisa ir até Ele. Precisa dar tudo aquilo que nós temos na mão dEle. Precisamos sincronizar a nossa vida com Ele. É isso que nos espera neste domingo. E assim, cheios do Espírito, vamos ser capazes de viver uma vida nova. Sempre como de costume, terminamos a homilia com um dado cultural. E hoje nós vamos para Amsterdã, nós vamos para a Holanda,
E lá na Holanda tem um museu em Rotterdam, que se chama eu não vou lembrar, os nomes lá são bem difíceis. Mas lá tem a obra do Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch desenhou, por assim dizer, a vida de São Cristóvão. A maioria de vocês conhece, porque São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas, né? De quem dirige. Que ele nos ajude, ainda mais em São Paulo, né? E, enfim, São Cristóvão nos conta a história que ele era um homem muito grande, por assim dizer, um gigante. E era um pouco disforme, né? Porque, em geral, uma pessoa muito, muito alta assim, ele era um pouco disforme. E um dia ele teve uma intuição. Ele disse: eu quero servir ao Deus deste mundo. Quem se apresenta para São Cristóvão? O diabo, né? Porque o diabo ele faz isso, ou seja, ele se apresenta como o senhor do mundo. E o diabo se apresenta sempre de modo bonito. O diabo não se apresenta como diabo, porque senão a gente não ia seguir ele, não. Ele se apresenta, né, com beleza, assim. Só que é tudo enganação, tudo encenação. E São Cristóvão e Bosch, na pintura, dá para perceber isso, porque o diabo, ele fica pequenininho no canto esquerdo de quem olha São Jerônimo com o Menino Jesus, perto do rio, aonde é irreconhecível. São Cristóvão percebe que o diabo temia Jesus Cristo. Então ele raciocinou e falou assim: bom, mas espera aí, eu quero servir ao Deus do mundo. Este aqui teme um outro, quer dizer que ele não é o Deus do mundo. E, portanto, foi tirar dúvidas com um monge, e este monge ensinou que o rei do mundo é Jesus Cristo, e, enfim. E aí o monge disse para ele: já que você quer ser cristão, comece a fazer bem para os outros, a partir daquilo que você recebeu, a sua grandeza, a sua altura. E qual era a função, qual era o serviço que São Cristóvão começou a fazer para os irmãos? Atravessar as pessoas no rio. Então, como ele era alto, ele não se afogava, né? Então, ele ia de um lado, pegava as pessoas, compras, trazia para o outro lado, e ele ficou fazendo isso a vida dele. E um dia ele pegou uma criança e colocou no colo. E ele sentiu um grande peso, a criança muito pesada. E este peso da criança, de alguma forma, ele percebia que esta criança o conduzia dentro do rio. Ele não esmorecia, ele, apesar do peso que tinha, mas ele conseguia atravessar o rio com, digamos, certa tranquilidade, até que chegar ao outro lado, ele, ao olhar para a criança, ele vê que era o menino Jesus. O menino Jesus que toma sobre si todos os nossos pesos, todos os nossos fardos. E se nós tomamos Cristo na nossa vida, nós podemos, por assim dizer, percorrer o rio da nossa existência sem nos afogar. E mesmo com o peso, digamos, com a dificuldade, Jesus Cristo é aquele que nos conduz. E Bosch, o pintor, retrata isso muito bem. Inclusive, tem um peixe que São Cristóvão segura, que representa o cristianismo, ou seja, quanto cristãos nós caminhamos sempre olhando para a ressurreição, olhando para Cristo. Atravessar o rio significa a libertação do Mar Vermelho, significa também o nosso batismo. Significa que quando passamos com Cristo pela morte, alcançamos a ressurreição. E no nosso servir, como somos, podemos encontrar sempre a presença de Jesus, que nos convida a viver a vida nova com Ele. Que Maria Santíssima nos ajude e que possamos, bom, já que chamamos São Cristóvão, por intercessão de São Cristóvão, querer abraçar a vida que Cristo nos propõe e deixar nas mãos dele os nossos pesos e os nossos fardos. Que assim seja. Amém.